no ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Hoje, segunda-feira, 13 de maio, estamos no ar com mais um programa Rádio de Bolso. Agradeço antecipadamente a audiência. E agora os destaques desta edição. Vamos dar aquela atualizada na crise no Rio Grande do Sul e não poderia ser diferente, né? Vamos lá então aqui com dados do portal do G1, a RBS TV lá do Rio Grande do Sul, afiliada da Globo, diz o seguinte, ó: com 7 mortos confirmadas ontem, domingo, o Rio Grande do Sul chegou a 143 vítimas dos temporais e cheias que atingem o estado desde o mês de abril passado. O boletim da Defesa Civil contabiliza 125 desaparecidos e 806 feridos. A volta das chuvas, né, tem colocado mais gente para fora das casas. Aumentou de cerca de 441 mil pessoas no sábado para 618 mil. Agora então vamos falar os dados resumidos. Os municípios afetados pela crise climática, 447 pessoas em abrigos, 81.200, os desalojados 538.743, afetados 2.115.703 cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Sul. Pessoas feridas 806, desaparecidos 125, óbitos confirmados 143, pessoas resgatadas até o momento 776.399 e animais resgatados 10.555. Este um resumo com dados até ontem, domingo, aqui segundo dados do portal G1. Ainda pegando carona no assunto, tem aqui uma matéria interessante lá do portal da Deutsche Welle Brasil, que diz o seguinte, ó: reforma da governança global é chave para a crise climática. Foi parte de uma entrevista da presidente do IPEA, que é coordenadora do grupo de 20 instituições ligadas ao G20, que reúne as 20 principais economias do mundo. O Brasil preside, inclusive, no momento, o G20. A crise do clima é um dos principais desafios a serem abordados neste ano pelo G20, destaca a Deutsche Welle, e isso ela trouxe aí, então, essa entrevista com Luciana Servo, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, que coordena o T20 Brasil, como eu disse, um grupo de instituições ligadas ao G20 aí para discussão de propostas para a questão da crise climática. É uma matéria interessantíssima que está aqui no portal da Deutsche Welle para você se aprofundar. Agora mais uma palhinha ainda nessa questão do Rio Grande do Sul, mas lá do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender uma lei para regular as redes sociais. O assunto em destaque no site da Carta Capital, que foi trazido lá pela jornalista Daniela Lima, do portal G1 e da Globo News. O presidente do Senado pediu ação urgente dos parlamentares após o avanço das notícias falsas sobre o Rio Grande do Sul. Quem acompanha essa crise está percebendo o quanto a picaretagem, a malandragem e a safadeza estão andando de mãos dadas, principalmente por meio dos ditos influencers, né, da internet. Então é uma enxurrada absurda, desumana de notícias falsas produzidas em série, capitaneadas aí por grupos de extrema-direita que usam seus sites, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e espalham isso por redes, né, por grupos de WhatsApp. Então, o presidente do Senado está aí defendendo essa regulação, só que ele precisa combinar, no caso, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que come na mão das Big Techs
Eis a questão. Agora um outro assunto aqui que está lá no Brasil de Fato. A Amazônia concentra metade dos conflitos no campo registrados em 2023, aponta CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. O estado do Amazonas lidera em registros de pistolagem, enquanto o estado de Rondônia é líder disparado em famílias ameaçadas de despejo. Então tá aí uma matéria aqui que é uma dica do nosso Rádio de Bolso. Você que acompanha a questão dos conflitos de terras, dos conflitos agrários no Brasil, se este é um assunto que interessa a você, está lá no Brasil de Fato dizendo: a Amazônia Legal concentrou quase metade de todos os conflitos no campo registrados no ano passado no Brasil, segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Dos 2.203 episódios contabilizados no ano passado, 1.034 ocorreram na região amazônica, que compreende 9 estados brasileiros. Destaque do jornal Brasil de Fato. E a Rádio França Internacional diz que uma manifestação de extrema-direita em Paris causa polêmica na França. Centenas de pessoas do Comitê 9 de Maio, um grupo de ultradireita francês, se manifestaram nas ruas de Paris sábado passado para celebrar o 30º aniversário da morte de um jovem nacionalista na década de 90 durante uma reunião proibida. Isso está acontecendo na França, está acontecendo em vários lugares, mas é bastante preocupante para as autoridades, principalmente que estamos às portas das Olimpíadas de Paris, que acontecem em julho. Então esse destaque aí dessa manifestação de extrema-direita ocorrida em Paris, causando polêmica lá na França, segundo a Rádio França Internacional. Agora escuta só aqui na coluna da jornalista Natália Viana, da Agência Pública, uma das coordenadoras da Pública. Ela diz o seguinte, olha o título: Google deve mais de 2 bilhões por ano à imprensa, segundo ferramenta de Colômbia. Uma ferramenta digital desenvolvida pela Universidade de Colômbia por pesquisadores daquela universidade americana, fez um cálculo do valor da notícia. No caso, por exemplo, do Google, das grandes plataformas, mas aqui eles se concentraram no Google. E esse cálculo nessa plataforma, nessa ferramenta, diz o seguinte, 2 bilhões e 300 milhões por ano. Esse é o valor que o Google deveria pagar no Brasil para os produtores de jornalismo, segundo cálculos baseados em um estudo feito por professores da Universidade Norte-Americana de Colômbia. Então tá aí, olha. É o valor que tem a notícia. Aqui é inclusive questionado. O que seria, por exemplo, uma plataforma como o Google sem jornalismo, sem conteúdo jornalístico lá dentro? E isso é reproduzido, entre aspas, gratuitamente lá dentro, né? Mas as empresas que produzem jornalismo não recebem um centavo do Google por esse uso nos seus mecanismos de busca. Então tá aí na coluna da jornalista Natália Viana essa importante informação. Agora, você que é fã, e eu também sou, não sei se todo mundo é, mas a coluna ilustrada da Folha de São Paulo traz aqui a notícia de que o filmaço aí Godzilla vs Kong, o novo império épico de monstros, chega agora aos streamings. Então vai para os streamings, chegando aí nas plataformas de streaming, esse filme que eu assisti com meus 2 filhos, adorei, fiquei meio espantado com tudo aquilo, mas realmente eu gostei muito. Então a dica de cultura, procure aí por Godzilla vs Kong, G-I-K, como se diz na internet, então é só procurar aí. Este é o Rádio de Bolso, estamos encerrando hoje, segunda-feira, 13 de maio de 2024. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência e até o próximo programa.